Olá, o tema de hoje do Estúdio News é maternidade no mercado de trabalho. E para conversar com a gente, nós recebemos a Thaís Rocha, que é especialista em diversidade e inclusão do Grupo Soulan, e o André Mancha, economista e pesquisador responsável pelo estudo da Joy Brasil. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Bom, a maternidade ainda é responsável por deixar milhões de mulheres fora do mercado de trabalho. Um assunto que já deveria ser página virada e, infelizmente, precisa ser debatido nos dias de hoje. Construir uma família e se realizar profissionalmente ainda é um sonho distante para a maioria delas. E são muitas as questões que envolvem esse tema. Para começar, Thaís, você pode traçar para a gente um panorama de quais são os maiores desafios que as mulheres enfrentam desde o momento em que planejam uma gravidez? São muitos os desafios que atravessam a vida da mulher, né? Então, a maternidade é mais uma delas, né? Então, quando uma mulher vira mãe, né, e é uma profissional, o filho passa a ser prioridade, né? Então, a gente passa a entender que a nossa dinâmica de vida muda, né? Muda completamente. E aí, se a gente já era uma profissional estabelecida, tudo toma uma dimensão diferente, né? Então, será que eu vou conseguir voltar? Será que eu vou conseguir continuar sendo produtiva? Será que eu vou continuar tendo valor? Será que a maternidade vai me impedir? Será que de alguma forma eu vou ser empurrada para fora do mercado? Não vou ser mais ouvida? Então, são algumas das coisas que passam pela cabeça da mulher quando ela engravida e quando esse bebê nasce, né? Depois dessa licença maternidade, como é que é essa volta, né? Agora, dados do IBGE revelam que apenas 56,6% das mulheres entre 25 e 54 anos com crianças de até 6 anos de idade estão empregadas, enquanto essa taxa sobe para 66,2% entre as mulheres sem filhos. Já entre os homens, a presença de filhos pequenos não atrapalha a empregabilidade, muito pelo contrário, aumenta a sua taxa de ocupação de 82,8% para 89%. André, nós estamos aí diante de uma desigualdade muito grande, né? Sim, não, com certeza. E isso parte de muitos efeitos, muitas causas justificam essa desigualdade entre homem e mulher, né? A primeira é que a mulher, pegando muito do gancho da Thaís, ao retornar do mercado de trabalho, se ela é do mercado de trabalho formal, me desculpe, ela tem um período de licença maternidade. Mas ao retornar da licença maternidade, muitas já são desligadas, né? Esse é um problema que ainda ocorre em muitas empresas no Brasil. Sendo desligadas, para elas se recolocar é muito mais difícil. Então, esse é um efeito que explica que grande parte das mulheres com filho, mesmo aquelas que estavam antes do mercado formal, elas acabam tendo mais dificuldade de se recolocar. E um segundo ponto tem muito a ver com a rede de cuidado, né? A rede de apoio que essa mulher pode ter, né? Também muito do gancho da Thaís, se uma criança fica doente, um dos filhos do casal fica doente, em geral a mulher ela é mais acionada para pegar o filho na escola. Isso vai causando alguns impactos na carreira dessa mulher. Ela vai ter, às vezes, uma assiduidade decorrente desses cuidados que ela tem com o filho, que em geral não é a mesma coisa para o homem. O homem, em geral, não é o responsável, ou não é o primeiro responsável a ter esses cuidados com os filhos, nesses casos, durante sua rotina de trabalho. E aí não são todas as empresas, mas algumas empresas isso pesa negativamente para a mulher, né? Ela se ausenta uma vez para buscar o filho por motivo de doença, algum motivo na escola. Isso vai se repetindo e pode também gerar um impacto negativo. Então, esses são só dois dos elementos que podem explicar essa grande desigualdade entre homens e mulheres, né? É que a gente cai naquele estigma, né, que o cuidado é essencialmente feminino, né, que a questão do cuidar está muito voltado hoje, né, sempre esteve voltado muito na questão da mulher, né, o cuidado é naturalmente da mulher, o que não é uma verdade, né, então o homem também pode cuidar de uma criança tanto quanto uma mulher, né? Exatamente, eu tenho um exemplo muito próximo de mim, que eu tenho uma conhecida que ela é advogada, trabalhava no escritório, ela engravidou, ficou um período fora da licença maternidade. Quando ela retornou, tinha uma outra pessoa sentada na mesa dela. O chefe só falou assim: pode pegar a chave do seu armário, suas coisas e ir embora. Você não me avisou que você ia ter gêmeos. Não, exato, porque assim, é sempre a empresa pode demitir sempre por uma questão de performance. E você pode alegar, não foi porque ela teve filhos ou não foi porque ela retornou de licença maternidade. Ela já tinha com uma performance baixa antes e só coincidentemente, no dia que ela retorna, eu tomo essa decisão.
Isso é um pouco, não é um pouco conveniente eles usarem esse argumento, né? Então, tem uma previsão legal do Ministério do Trabalho de demissões discriminatórias, que fala que se uma demissão é relacionada pelo gênero da pessoa, ou por raça, ou por alguma outra coisa, a empresa poderia ser multada. As empresas ainda se defendem falando que não é por causa da maternidade, é por causa de performance, mas isso requer mais atenção, tanto do Ministério do Trabalho, inspecionando, como consciência das empresas também com relação a esse ponto, né? Agora, todas essas dúvidas, incertezas que envolvem as mulheres acabam gerando também um efeito demográfico, que é a gravidez tardia ou até mesmo ela sendo abandonada de vez. Acontece, né? Eu mesma sou um exemplo disso, né? Eu fui ser mãe aos 40 anos, né? Pode ter sido apenas por uma questão da minha vida, da minha dinâmica, do trabalho, como era o meu trabalho na época, tudo. Mas, assim, eu só fui ser mãe aos 40 anos, né? E hoje a minha maternidade é o meu cargo principal, né? O ser mãe é o meu cargo principal, né? Então, eu busco encaixar as coisas no meu trabalho conforme a rotina da minha filha, da minha vida com ela, e a gente vai encaixando o trabalho. É claro que eu estou falando de um lugar de privilégio, que eu trabalho hoje no modelo híbrido, eu consigo trabalhar bastante de casa, eu tenho rede de apoio, então, assim, é um lugar muito privilegiado, né? A gente sabe que a maioria das mulheres que estão no mercado de trabalho hoje não tem isso. Muitas são mães solo, né? E enfrentam uma realidade muito diferente. Mas, sim, as que deixam a maternidade para mais tarde, pode acontecer de mais para frente ainda nem conseguirem mais ser mães, né? Então... E eu até queria complementar esse ponto, porque a gente vê isso até numa das evidências, numa das pesquisas que a gente juntou no estudo da Joy Brasil. A gente tem um paper, um trabalho da Cecília Machado, que ela vê a questão do empresa cidadã, que basicamente as empresas tinham 4 meses de licença maternidade para as mulheres, e algumas empresas estenderam, né? Podiam oferecer para as mulheres 2 meses a mais para elas cuidarem dos filhos. O que houve? Isso em 2010, quando foi lançado, só 35% das mulheres toparam estender a licença. Então, o que explica isso? Explica muito a mulher pensando, olha, quanto mais tempo eu ficar fora do mercado de trabalho, maior a chance de eu perder o emprego. Então, essa é uma questão que, de fato, a mulher pode estar não só postergando a gravidez, mas mesmo as que se tornam mães, elas querem minimizar o período com os filhos, ao invés de maximizar. O que foi um achado bem curioso desse estudo, que reforça um pouco desse estigma, que a mulher... ela tem filho, então ou ela vai postergar a maternidade, se possível, ou mesmo quando ela tem, ela ainda vai ter que sentir um sentimento de culpa, falando, não, 6 meses é demais. É muito. Deixa eu pegar só os 4, que é o que a legislação pede, esses 2 meses não vou acabar não optando, para não impactar a minha carreira. Então, algo meio contraintuitivo, que infelizmente ocorre, né? Agora, a gente tem um dado muito interessante também relacionado ao que a gente está falando, que uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas destacou que quase metade das mulheres abandona o mercado de trabalho até 2 anos após a licença maternidade. O que contribui, na visão de vocês, diretamente para essa evasão aí, levando muitas mães a abrirem mão de suas carreiras? Falta de acesso a creches ou também de rede de apoio, como você falou que tem? Eu acho que o André tem dados aí que podem responder bem essa pergunta. Acho que a primeira coisa que a gente comentou é um efeito mecânico, né? É o caso, como a Thaís trouxe, ou você mesmo trouxe, que a mulher retorna ao mercado de trabalho, já é demitida. Retorna da licença maternidade, é demitida. Então, isso tem um impacto muito grande na nova empregabilidade. Se ela já passou 4 meses ou 6 meses fora do mercado de trabalho, se ao retornar ela já é demitida, isso vai dificultar muito a questão dela se recolocar, né? Um segundo fator também é a rede de apoio, né, que a gente comentou, né? Fala, olha, se você não tem filho, você tem mais flexibilidade do horário que você vai entrar no mercado de trabalho, no seu trabalho, no horário que você vai retornar. Se você depende de uma creche pública, né, pensando nas pessoas mais vulneráveis, as creches públicas, em geral, elas funcionam das 7 às 5. Uma mãe que mora na periferia, para ela deixar o filho dela às 7, ir para o trabalho, depois acabar a jornada, retornar, ela não retorna até às 5 horas para pegar o filho dela. Então, tem um programa piloto com a Prefeitura de São Paulo que 13 das creches municipais tiveram um horário estendido para 7 da noite. Então, essa é uma política bem-vinda. É uma política que poderia ajudar esse número a ficar um pouco melhor, que mais mulheres conseguissem trabalhar se elas tivessem, por exemplo, creches em horário estendido. E um último efeito, só para eu completar minha fala, é um efeito competição no mercado de trabalho, né? Você tem, por exemplo, um homem e uma mulher numa empresa, eles são muito parecidos, têm competências parecidas, estão performando bem, só que a mulher sai para
para ter filho, né, sai em licença maternidade, esse homem continua, ele é promovido, ele progride na carreira, etc. E a mulher retorna no mesmo cargo que ela está. E ainda com aquele sinal que, olha, acabou de ser mãe, então agora a vaga que tinha, já passei para um outro rapaz, etc. Então essas 3 coisas são 3 elementos principais que justificam que grande parte das mulheres, após terem um primeiro filho, acabam sendo penalizadas no mercado de trabalho. O que não ocorre com os homens, né? Que hoje tem 5 dias corridos de licença paternidade. Então, para o homem, não muda nada, né? A mulher teve filho, ele vai, fica 5 dias, volta e não impede, não tem o mesmo impacto na trajetória profissional dele, né? E eu entendo que as políticas públicas passam, inclusive, por falar da licença parentalidade, né? Então, a gente precisa de políticas públicas que atendam mães e crianças, né? Mães que trabalham com filhos e que tenham filhos pequenos. Então, o horário estendido das creches, mais creches, né? O serviço de saúde também precisa funcionar aos finais de semana dentro de um horário possível para essas mães também. Então, existem aí várias iniciativas que eu acredito que o poder público pode intervir, que isso também deveria ser, a gente deveria trazer isso para a discussão. A gente, enquanto sociedade, deveria trazer isso para ser discutido, né? Por que para a mulher são aí 160 dias de licença maternidade e para o homem são 5 dias? Né? Então, ela tem outros 155 dias sozinha, sem esse apoio, né? Esse pai volta para trabalhar, a criança também perde a referência do vínculo com esse pai. Né? E ele acaba ficando mais afastado também dessa criação. Então, acho que essa é uma discussão importante que a gente precisaria trazer para a pauta, sabe? Devia estar na mesa aí das empresas e do poder público também. Sem dúvida, como já acontece em alguns países. Exato. Né? Agora, o André estava falando agora há pouco de promoção, tem um outro dado aqui também que vale a pena a gente mencionar, que é o aumento aí da resistência interna em processos de recrutamento, justamente, e desenvolvimento de talentos. Segundo uma pesquisa da plataforma de empregos Cato, 37% dos entrevistados afirmaram já ter presenciado resistência por parte da liderança para contratar ou promover mães ou gestantes. Esse é um alerta importante porque essa postura acaba limitando a inovação e também a produtividade das empresas, né? Não, concordo plenamente. Acho que isso tem muito a ver dessa questão que eu mencionei rapidamente do efeito competição, né? Idealmente, você gostaria de dar as mesmas chances para todo mundo, independente de gênero, raça ou algum outro critério. A partir do momento que tem um estigma e fala, olha, essa mulher, essa moça, ela é muito competente, mas ela acabou de anunciar que ela está grávida. Então, a pessoa já projeta, daqui a 9 meses, ela vai se ausentar por 6 meses, né, de 4 a 6 meses. Então, eu vou segurar ela. Ela pode esperar um pouquinho. A empresa se acha meio bondosa, né? Fala, já estou mantendo ela empregada, ela está no período que eu não posso demiti-la, ainda vai ter a licença. Então, a empresa ela enxerga a mulher como um problema, o que não deveria ocorrer. Então, um dos pontos, e até retomando o ponto da Thaís, essa questão de aumentar a licença paternidade é algo que poderia equilibrar um pouco o jogo. Assim, a gente não está falando, se eu falar para todos os homens que fiquem 4 meses em casa, o pessoal vai entrar protestando, meu Deus, é um absurdo. Mas 5 dias corridos é um absurdo. E a gente começa a tentar pensar, por que são 5 dias corridos? Desde 88, são 5 dias corridos e dependia do Congresso Nacional regular, falar, olha, a licença paternidade vai ser 30 dias, 60 dias, não sei qual seria definido. E eles se omitiram. Desde 88, o Congresso não definiu isso. Só em dezembro de 2013, o STF obrigou, falou, olha, vocês têm 1 ano e meio, então o prazo vence em junho. Eu duvido que isso seja a pauta de qualquer senador ou deputado homem, aumentar esse prazo. O que vai ocorrer? O STF vai determinar, e aí vão reclamar com o STF que aumentou a licença paternidade, atropelou o mandato do Congresso. Mas isso é um reflexo de um Congresso que é extremamente masculino. E eles vão priorizar uma pauta dogmática que os homens não têm que se envolver na criação dos filhos, que 5 dias é o suficiente, etc. E não vão ver o lado da mulher. Então, o meu último ponto para exemplificar como isso é verdade, o Senado ele só teve um banheiro feminino em 2016, 55 anos após a inauguração. Então, a gente teve, por um grande período da história do nosso Congresso, um lugar que as mulheres não eram representadas. Não precisa ter banheiro feminino porque não tem mulher no Senado. E isso justifica muito dessa questão distorcida, que a gente tem apenas 5 dias corrido para os homens e, no caso das mulheres, 4 meses. E gera esse efeito travando promoções, travando contratações, porque isso é muito incrustado. E a gente espera que mude, acho que finalmente o Congresso hoje tem um banheiro feminino, tem mais representatividade brasileira, representatividade feminina no Congresso. A gente espera que as leis melhorem para que isso fique menos distorsivo, é claro. André, no Brasil nós temos uma grande taxa de informalidade, né? De que forma a gente pode relacionar
isso à maternidade, de uma informalidade feminina bastante presente, porque essas mulheres precisam de formas mais flexíveis mesmo de trabalho? Isso, assim, a informalidade alta no Brasil é um padrão da América Latina. No setor informal, tanto no Brasil quanto nos países da América Latina, ele é bastante alto, chega a 40%. No Brasil é 36%, 37% do mercado de trabalho está na informalidade. No caso da mulher, ela encontra a flexibilidade nesse tipo de emprego justamente numa questão que a gente comentou, né? A questão, às vezes, de não ter uma rede de apoio, que ela consiga ter um horário que adeque a rotina no mercado de trabalho formal. Às vezes, a informalidade é o único espaço que ela consegue obter essa flexibilidade. Com o ponto negativo que no mercado informal você não vai ter toda a seguridade social. A pessoa não vai ter a mesma cobertura, seja na questão previdenciária, seja na questão de outros benefícios que tem no mercado formal. Então, isso é um reflexo, esse é um dos artigos que a gente coloca na nossa pesquisa da Joy Brasil, foi uma evidência que a gente viu tanto no Chile, quanto no México, e Uruguai e Peru. Então, vários países com algumas semelhanças com o Brasil, isso ocorre. Depois que a mulher tem o primeiro filho, tem uma maior chance dela estar na informalidade. E aí, um outro ponto negativo foi constatado, que isso não é um efeito de curto prazo, que algumas pessoas, às vezes, podem pensar, a pessoa tem um filho, por 1, 2 anos, ela fica na informalidade e depois retorna para o mercado formal. Mas o que foi visto é que, mesmo no longo prazo, então, seguindo essas mulheres por 10 anos, viram que elas continuavam ainda tendo, ou no mercado informal, ou com uma perda de renda de cerca de 30%. Então, é um efeito muito severo, né? Claro que você pode pensar que, às vezes, é melhor ter uma ocupação informal do que nada, mas também a gente tem que ter esse debate, né? O mundo ideal seria ela poder retornar para o mercado formal, né? Mas nem sempre isso é possível. Então, por essa questão, por não ter, às vezes, uma rede de apoio, o mercado informal acaba sendo a única alternativa para essas mulheres terem alguma fonte de renda. Existem diferenças significativas nesse impacto entre mulheres de diferentes classes sociais, regiões ou níveis de escolaridade? A gente sabe que muitas mulheres negras são as mais prejudicadas em toda a escala ocupacional. São desafios que estão ligados a questões históricas, culturais. Como fica, então, quando esses entraves eles se agravam com a maternidade? Elas são impactadas de que forma, Thaís? Essa é mais uma barreira, né? Então, a gente, acho que na pesquisa do André também, pelo que eu li ali, existe esse recorte, né? Quando a gente fala de mães periféricas e mães negras, esse número aumenta ainda mais, né, André? Exato. Então, os dados do IBGE, né, a gente usa a PNAD, né, que é a pesquisa do IBGE, amostra de domicílios. Então, teve um estudo interessante que foi feito pelo MAD da USP, né, o Centro de Pesquisa ligado à Faculdade de Economia da USP, que eles fizeram uma análise descritiva desses dados. E, de fato, você compara mães, seja mães solo ou mães com um companheiro, as mães negras ganham menos do que as mães brancas, né? Então, tem uma disparidade. E como que isso afeta, né? Se você já tem um salário menor, após a maternidade, fica ainda mais difícil, por exemplo, você ter uma babá, alguém que tenha algum apoio, né? Você custear isso e, quiçá, dirá, por exemplo, pagar uma creche privada. Então, essas mulheres, elas já têm uma restrição ainda mais severa. Elas já estão ali numa situação de vulnerabilidade comparada com mulheres brancas, e a maternidade causa um peso ainda maior. Elas acabam tendo que, às vezes, abdicar de qualquer possibilidade de estar no mercado formal ou buscar um emprego com maior estabilidade para ter que se dedicar aos filhos, né? Esse é um ponto grave que os dados também corroboram essa desigualdade de raça. Não só, quando a gente fala muito da desigualdade de gênero, né, de homens e mulheres, mas também tem uma questão racial que ainda é muito preocupante no Brasil. Nós estamos aqui expondo várias situações que envolvem as mulheres no âmbito profissional e precisamos, claro, pensar em mudanças. Alguma coisa precisa ser feita. Isso que é preciso, ações que tragam novos comportamentos e oportunidades. O Grupo Solan, Thaís, tem um projeto muito bacana que pode mudar a história de muitas delas. Nós estamos falando do Mamães Recrutadoras? Isso, Mamães Recrutadoras. É um programa que nasce em 2019, muito vindo da minha dor, após a minha licença maternidade. Eu voltei da licença maternidade em 2017. Ainda fiquei esses 2 anos trabalhando, a minha par de trabalho ali, que hoje é a gerente de atração e seleção, também volta de licença maternidade logo depois, e aí a gente começa a sentir essas dores também, né? É uma culpa materna que
que é constante, a gente está o tempo todo tentando equilibrar a agenda dos filhos com a agenda de trabalho, a gente não quer deixar nenhum pratinho cair, e tudo isso toma muito nosso tempo, né? A gente vai se sentindo culpada ou por não estar entregando tudo que a gente acredita que poderia no trabalho, ou por não estar entregando tudo que a gente poderia na família, né? com os filhos. Então, esse incômodo foi gerando algumas conversas entre a gente, e aí em 2019, então, a gente pensa nesse programa porque a gente já fazia entrevistas por videochamada. Né? No processo de recrutamento e seleção, na fase de entrevista, a gente já fazia muitas por videochamada. E os currículos já eram buscados nos bancos de talentos, né, que tem disponível hoje via internet também. Então, boa parte do trabalho já era possível de se fazer em casa. E foi isso que a gente pensou quando pensou no projeto. Por que a gente não coloca mães para fazer isso? Né? Porque é uma etapa grande do trabalho, e elas podem fazer de casa no tempo livre que elas tiverem. E a gente pensou no programa, e quando a gente foi fazer um piloto disso, veio outra mãe que também ficou grávida no mesmo período que eu, trabalhou comigo também, e essa outra mãe também veio para testar o modelo com a gente. Né? Então, ela testou o modelo em qual é a jornada possível de uma mãe. A gente foi testando tudo, né? O tempo de trabalho que ela poderia ter, a forma de remuneração, quanto se poderia ganhar, tudo isso a gente foi testando, então, com a Paula, né, que é essa mamãe que continua hoje com a gente no projeto. E aí a gente, muito despretensiosamente, fez um anúncio ali na época, no meu próprio Facebook, né, e a adesão foi enorme, né, a gente ficou espantada com quantas mães tiveram interesse em participar do projeto. E o projeto é de formação dessas mulheres em recrutamento e seleção. Então, a gente convida mães ou mulheres que não conseguiram retornar após a licença maternidade ou que saíram, né, optaram por sair, que a gente também entende, né, na pesquisa fica claro, né, o quanto não é exatamente uma escolha, né, mas optaram por ficar em casa para cuidar dos filhos. E aí, nessa primeira turma, a gente entendeu que o programa, ele não só ensinava recrutamento e seleção para essas mães, mas ali naquele grupo, as trocas eram muito ricas e elas se sentiam valorizadas e elas entendiam que o que elas estavam produzindo gerava um valor, transformava a vida de outras pessoas, apoiar as pessoas que estavam procurando emprego a encontrar uma recolocação. E essa geração de renda que elas conseguiam a partir do trabalho delas também mudava a estrutura da família. E aí vinha muitas mães solo, e essas mães solos, eu ouvi vários relatos dessas mães de, poxa, eu só precisava de uma oportunidade. Então, elas são muito gratas quando elas conversam, quando a gente entrevista elas também, elas são muito gratas pelo programa. É claro que não estão todas com a gente ainda, né? Mas as que se recolocaram depois, né, de algum tempo, ou que abriram o currículo para uma nova carreira, estão em recrutamento e seleção, né, estão muito felizes e sempre voltam para a gente falando, agradecendo pela oportunidade. Tem mães que continuam com a gente hoje, estão à frente do programa desse ano, né? A própria Paula hoje é quem conduz o projeto, né, de capacitação das mães. E aí é muito gratificante de ver que a gente não só ensina uma nova profissão para essas mulheres, mas elas se sentem valorizadas e reconhecidas, né? Que eu acho que a maternidade rouba um pouco disso da mulher que já era profissional, né? Então, elas se sentem menos valorizadas após a maternidade. E ele dá apoio também às mães nos mais diferentes contextos, por exemplo, as que têm filhos atípicos? Então, a gente tem programas específicos. Esse ano, por exemplo, a gente está falando de mulheres 40 a mais e com filhos até 12 anos. A gente já teve em outros programas mães atípicas também. Tá? Então, eu teve uma vez na pandemia que eu tentei trabalhar com todo mundo que se inscreveu. E aí foi uma tragédia, né? Porque eu não conseguia eliminar nenhuma mãe que tinha pedido para participar. E aí, mil mulheres ali, 1000 mães para eu... E realmente não dava conta. Então, esses experimentos foram dando para a gente o ensinamento de que não dá para abraçar tudo de uma vez. Então, por ano, a gente foi colocando recortes específicos. Desse ano, é mães 40 a mais com filhos até 12 anos. Mas as mães atípicas sempre são pensadas. Eu sempre falo para elas, e mães atípicas? Aí a gente sempre tem lá, né? Mãe atípica que vier vai ser muito bem-vinda, mas o próximo programa vai ser recorte mães atípicas.
Muito bacana, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Agora, André, quais os impactos econômicos para um país que não introduz as mulheres no mercado de trabalho nessas condições? Porque se a mãe não tem condição de garantir cuidado e educação suficientes, é muito mais provável que essa criança não consiga sair desse ciclo de miséria. E aí isso vai gerando um ciclo vicioso. Sim. Eu gosto de ter uma visão em economia que a gente chama de alocação ineficiente de talentos, né? Então, vamos pensar primeiro na mãe e depois a gente fala dos filhos, que é um ponto super importante que você trouxe, né? Imagina um cenário que só tem homens, né? Só os homens trabalham, só os homens são jornalistas, economistas, psicólogos. Provavelmente você teria uma mulher que é muito talentosa, que seria uma ótima jornalista, uma ótima psicóloga, uma ótima economista, mas ela nunca vai ter oportunidade. E um homem que às vezes nem é tão bem qualificado, nem é tão talentoso, ele acaba ocupando aquela vaga, porque tem uma barreira, tem uma discriminação ali que impede que mais mulheres acessem uma ou mais profissões. Essa alocação ineficiente de talentos, o que foi provado, né, nos estudos de economia, é que isso afeta o crescimento dos países no longo prazo. Você vai tendo pessoas menos talentosas contribuem menos para o produto da economia e os países crescem menos. Então, incluir mulheres ou incluir qualquer outro tipo de grupo que possa ser marginalizado ou discriminado não é uma questão ideológica, é uma questão de eficiência. Você está dando mais chance de pessoas talentosas ocuparem funções, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como você disse muito bem, é a questão dos filhos, né? Se a mãe tem uma penalidade financeira, se ela sai do mercado formal, vai para o mercado informal, vai ter uma perda de renda, como o estudo da Joy Brasil falou, que pode chegar a 30%, ela vai ter menos condições de prover para essa família. Se for uma mãe solo, é ainda pior, né? Porque uma mãe que tem um companheiro, talvez o companheiro continue trabalhando e tenha uma evolução de renda, mas se a mãe é solo, ela perde o emprego, diminui a renda, isso vai ter um efeito geracional. Então, tem um artigo muito recente que fala desse impacto geracional, né? Que quando os seus pais eles têm uma condição melhor, aumenta muito a chance de você, como filho, criança, também ter uma condição melhor. E o oposto é muito complicado. Sempre que as pessoas falam, não, mas se a pessoa estudar, batalhar, tem a meritocracia, isso é a exceção da exceção. Tem uma pessoa que a mãe é super vulnerável, que morou na periferia, que ele se dedicou, fez escola pública e conseguiu transcender. Então, a gente tem que olhar com cuidado, porque senão a gente só vai estar estimulando esse ciclo vicioso de pobreza, realmente. Que a mãe ela tem uma penalidade financeira, não consegue prever para as crianças e as crianças vão ter impacto de longo prazo na vida dela. Então, é uma questão que é super importante a gente olhar com mais cuidado, de como incluir as mulheres e como não ter essa penalidade financeira e de renda e de empregabilidade após a maternidade. É um ponto que a gente tem que pensar em melhores políticas públicas para atacar esse problema. Sem dúvidas. Agora, a gente está encerrando. Thaís, pela sua vivência, o que as mulheres querem no mercado de trabalho? Que elas têm que ser ouvidas? O que elas procuram? O que elas desejam? Por exemplo, a gente fala de uma forma de trabalho mais flexível, como trouxe a pandemia, o home office, ou aquele formato híbrido, benefícios específicos voltados a elas, a esse público dentro das empresas. O que elas querem? A mãe, ela quer ser valorizada, reconhecida e respeitada, né? Então, empresas terem políticas de acompanhamento do retorno de uma mãe após a licença maternidade, onde a empresa acolhe, escuta essa mãe, entende qual é a necessidade dela e apoia as decisões que ela tiver em termos de carreira e da maternidade, já é de grande valia, né? Agora, ações públicas também são muito bem-vindas, né, e deveriam ser discutidas. A licença paternidade é a primeira delas, e mais acesso à rede de creches, escolas e de atendimento à saúde também das crianças. Acho que precisava ser ampliado, né, e ter mais horários ali disponíveis para as mães poderem levar seus filhos também ao médico. Na Soulan, a gente também, primeiro que a gente celebra a maternidade, né? Então, as mulheres que ficam grávidas com a gente celebra, a gente gosta, a gente acompanha. E quando elas voltam, a gente procura ouvir bastante também. Então, cada liderança tem ali o papel de entender no retorno dessa mãe se ela prefere continuar 100% home office, enquanto ela e o filho, a filha, ainda estão, né? A ligação ainda é muito forte, ainda é muito grande, né? A mãe voltar de uma licença maternidade com um bebê de 4 ou de 6 meses, voltar 100% presencial, por exemplo, é uma ruptura bastante grande, né? É difícil tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, tem mães que preferem ainda continuar
voltou a trabalhar, mas continua 100% de casa. E tá ótimo, tá tudo bem. Enquanto ela e o filho dela ainda não se sentem seguros para ela voltar para o híbrido, porque nosso modelo de trabalho é híbrido, ela continua home office o tempo que ela precisar. Outras mães preferem, deu o tempo de licença maternidade que ela escolheu, 4 ou 6 meses, porque elas escolhem também o tempo que elas querem ficar, já quer voltar logo para o escritório porque não aguenta mais ficar em casa e está se sentindo improdutiva e quer voltar. Tudo bem também, não tem problema nenhum. E o nosso híbrido é 2 vezes por semana no escritório. Elas querem ir, porque elas querem se produzir, elas querem colocar uma roupa de trabalho, elas querem trabalhar sem criança chorando ou chamando. E está tudo bem também, não tem problema nenhum. Então, cada mãe a gente trata individualmente. E eu acho que isso é importante para as empresas fazerem com as mulheres e com as mães, né? Ter políticas de acolhimento para essas mães. E as políticas públicas, que eu acho que a gente não pode deixar de falar também. Com certeza. Olha, infelizmente nós não temos mais tempo, mas eu agradeço que vocês nos trouxeram aqui informações preciosas sobre esse tema. Incluir as mulheres no mercado de trabalho diz muito sobre responsabilidade social e todos precisam ter essa consciência. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Eu agradeço, muito obrigado. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Thaís Rocha, especialista em diversidade e inclusão do Grupo Soulan, e com o André Mancha, economista e pesquisador responsável pelo estudo da Joy Brasil. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!